Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 1. Anos 60 de Konoha, agosto, Konoha, apartamentos ninja. Eu senti. Chakra. Link, um transmigrador de 7 anos, pulou da cama com uma excitação incontrolável. 7 anos desde a transmigração? Você sabe como vivi esses últimos 7 anos? Como sua mãe ficou gravemente ferida durante uma missão enquanto estava grávida dele em tempos de guerra, ela quase sofreu um aborto espontâneo. Quando ele nasceu, estava frágil e doente. Felizmente, as milagrosas técnicas médicas ninja salvaram sua frágil vida. Sua mãe faleceu quando ele tinha 2 anos devido a ferimentos persistentes. Aos 3 anos, um garotinho que acabará de aprender a correr, pular, cantar e fazer rap, foi arrastado pelo pai para um rigoroso treinamento físico diário. Exausto, ele ainda precisava estudar e memorizar todo o conhecimento relacionado ao ninja. Comparado à infância despreocupada que ele teve na Terra em sua vida passada, isso não era nada menos que o inferno. Mas essa vida extenuante não durou muito. 2 anos depois, quando ele tinha 5 anos, seu pai, um membro da Anbu, morreu em combate durante o massacre do clã Uchiha. Ele nem teve tempo para lamentar. Aos 5 anos de idade, nascido frágil e sem a habilidade de usar o dedo de ouro, que o tornava trapaceiro, ele ainda não havia conseguido extrair chakra, muito menos sonhar em se tornar invencível. Só havia uma maneira em Konoha de mudar seu destino, matriculando-se na Academia Ninja. E os pré-requisitos para passar no exame? Ter idade apropriada e capacidade de usar ninjutsu básico, extrair chakra e demonstrar controle básico de chakra. Foi por isso que seu falecido pai o treinou tão intensamente quando criança. Finalmente, bem a tempo de extrair chakra antes do limite de idade, Link murmurou enquanto sentia o chakra fluindo dentro dele. Ele pulou da cama e deu 2 cambalhotas para trás no chão para comemorar. Não havia como evitar, ele precisava comemorar. 4 anos de treinamento físico extenuante desde os 3 anos de idade finalmente levaram ao limiar da extração de chakra. Ele havia desistido há muito tempo da filosofia idealista de não vou comer carne de um transmigrador, mas também não estava disposto a viver uma vida medíocre. Quem sabia se ele viveria o suficiente para ter uma vida plena? O mundo de Naruto era perigoso, cheio de bandidos, ninjas rebeldes e inúmeros outros perigos. Havia 2 caminhos para se tornar um genin em Konoha. Um era o exame de certificação genin, que exigia o domínio da extração de chakra e a habilidade de executar as 3 técnicas básicas, jutsu de transformação, clone e substituição. O outro era frequentar a Academia Ninja e passar no exame de graduação. Esses 2 caminhos, no entanto, eram mundos à parte. Os graduados da Academia Ninja formavam equipes de 3 homens com seus colegas e eram guiados por um jonin ou professor jonin especial. Genins autodidatas não tinham esse privilégio. Além disso, matricular-se na Academia Ninja trazia subsídios financeiros, treinamento com instrutores Chunin e a chance de aprender técnicas de nível superior com seus líderes Jonin após a formatura. Segundo todos os relatos, a Academia Ninja era o equivalente a uma universidade de prestígio. Autodidata para se tornar um genin? Isso era mais como educação por correspondência, na melhor das hipóteses. A divisão social de Konoha é absurda. Ou você entra no equivalente a uma universidade de primeira linha, ou fica preso em um curso por correspondência. Eles realmente precisam se concentrar em desenvolver oportunidades em áreas carentes, Link murmurou para si mesmo. Ele olhou ao redor, nervoso, afinal, os apartamentos ninja abrigavam ninjas pobres e órfãos, não civis comuns. Se alguém ouvisse, quem sabia os problemas que isso poderia causar? Ele caminhou até a mesa, abriu uma gaveta e tirou um grande pergaminho, desenrolando sobre a mesa. O conteúdo do pergaminho era simples, algo que ele já havia memorizado, alguns jutsus básicos. Especificamente as amplamente conhecidas 3 técnicas, o jutsu de amarração e a liberação de terra, jutsu ocultar-se na terra. Pode parecer humilde, mas seu falecido pai não previu sua morte em tempos de paz. O pergaminho era uma lembrança deixada por sua mãe antes de sua morte. O caminho para se tornar um ninja foi extraordinariamente complexo. Durante aqueles 2 anos de estudo, ele adquiriu conhecimentos básicos sobre chakra e ninjutsu, técnicas de extração de chakra, métodos para aprimorar habilidades físicas com chakra, conjuração de ninjutsu, manuseio de ferramentas ninja, furtividade, técnicas de fuga, treinamento de contra-interrogatório e muito mais. Observação. A habilidade de extração de chakra varia significativamente entre básica, competente e proficiente, exigindo estudo e prática dedicados. Isso era apenas uma fração do que a Academia Ninja ensinava, que também abrangia assuntos como astronomia. Sim, eles entendiam seu planeta, geografia, física, química, biologia, táticas, formações, exercícios práticos de combate e trabalho em equipe. Link olhou para o pergaminho com emoções confusas, revisando seu conteúdo mais uma vez antes de fechar os olhos para focar. Sequência de selos: carneiro, cobra, tigre. Ele rapidamente executou os selos de mão, tentando lançar a mais simples das 3 técnicas, o jutsu clone. Nada aconteceu, embora seu chakra estivesse esgotado. Falha? Link suspirou. Como esperado, ele não era um gênio. Tentando novamente. Baque. Quando ele estendeu a mão para pegar o pergaminho, sua mão direita caiu molemente no chão. O que é isso? Link olhou confuso e em pânico, agachando-se para pegar seu braço arrancado. Baque. Perfeito. Agora não havia necessidade de pânico. A cabeça dele também tinha caído, quicando no canto. Link, sem cabeça, observou seu torso se abaixar e pegar o braço. Para seu horror, o braço decepado chegou a flexionar os dedos. Cada parte destacada era lisa e arredondada como se fosse natural.
Pareciam versões em tons de pele das partes do corpo de um certo guaxinim robótico. Após um breve momento de pensamentos caóticos, seus anos de treinamento ninja voltaram à tona, e ele rapidamente recuperou a compostura. Percebeu que todas as partes do seu corpo, embora separadas, ainda estavam sob seu controle. Para recolocar, ele controlou o corpo para ficar em pé, curvar-se era exaustivo, e pressionou o braço de volta na articulação arredondada do ombro. Estouro. Um reencontro perfeito. Foi como se nada tivesse acontecido. Flexionando seu braço recém-restaurado, ele tentou caminhar para pegar sua cabeça. Baque. O corpo sem cabeça tropeçou, desabando para o lado. Seus dedos bateram com força no chão, e ele sibilou de dor, respirando fundo. Tudo bem. Controlar um corpo separado foi mais difícil do que o esperado. Sua cabeça e seu corpo estavam desalinhados. E suas tentativas de andar em linha reta fizeram com que seu pé esquerdo se inclinasse ligeiramente para a direita e seu pé direito ligeiramente para a esquerda. Daí a queda espetacular. Capítulo 2. Meu ninjutsu é profunda e absurdamente errado. Link sentou-se na cama com uma expressão peculiar enquanto refletia profundamente. Já fazia bem 2 minutos desde que ele tentou um ninjutsu pela primeira vez. Seu jutsu clone durou apenas 10 segundos antes de se dissipar, provavelmente devido às suas reservas limitadas de chakra. Quando o jutsu do clone terminou, todas as partes do seu corpo, independentemente de onde estivessem, se reagruparam com um pulo de volta à posição da sua cabeça. Foi por isso que ele acabou esparramado desajeitadamente no chão no momento da libertação. Seu pescoço ainda doía um pouco devido à postura estranha. De acordo com o pergaminho, o jutsu clone cria uma ilusão perfeita de si mesmo para confundir os oponentes. Selos de mão, fluxo de chakra, ele havia seguido as instruções meticulosamente. Depois de estudar o pergaminho por 4 ou 5 anos, não havia como ele ter errado. E ainda assim, algo estava claramente errado. Coçando a cabeça, Link sentiu como se suas células cerebrais estivessem morrendo de tanta confusão. Bem, não é de todo ruim, murmurou ele, olhando para as unhas intactas. Se lembrava bem, aquelas unhas deveriam estar quebradas e sangrando depois de espetar o chão mais cedo. No entanto, não havia nenhum pingo de dor, quase como se o desconforto anterior tivesse sido uma ilusão. Esfregando os dedos, sentiu uma dor fantasma. Sacudindo-a, começou a refinar o chakra novamente, formando selos para outra tentativa. Aquela sensação bizarra ressurgiu. Se eu relaxar, mesmo que só um pouco, partes do meu corpo vão se despedaçar, Link observou sombriamente, compreendendo rapidamente a peculiaridade do seu jutsu clone. No momento em que ativou o jutsu, seus membros, cabeça e tronco se separaram fisicamente. Somente por pura força de vontade ele conseguiu mantê-los juntos. No momento em que sua concentração vacilou, eles se separaram. Agarrando o braço esquerdo com o direito, Link o balançou experimentalmente. Surpreendentemente, funcionou muito bem, especialmente com a mão esquerda formando um punho. O alcance de seus socos havia efetivamente dobrado. Maior alcance significa ataques mais fortes. Pull! Uma nuvem de fumaça marcou o fim do jutsu clone. O corpo de Link se recompôs e ele afundou na cama para contemplar. Com suas reservas de chakra atuais que mal atingiam o padrão mínimo de extração, ele conseguiu executar o jutsu clone 2 vezes em rápida sucessão. Mas e se ele usasse mais chakra de uma vez? Reunindo uma quantidade maior de chakra, ele repetiu os selos. Quando a sensação peculiar retornou e seus membros começaram a ficar instáveis novamente, ele pegou uma kunai e fez um corte superficial no braço. Sangue escorreu. 10 segundos. 20 segundos. 30 segundos. 1 minuto. Pull! Ufa! Link expirou profundamente, um pouco sem fôlego, mas ainda conseguindo. Se usasse o jutsu clone continuamente, conseguiria segurá-lo por cerca de 5 minutos antes de desmaiar de exaustão. Mas a parte mais importante é, ele examinou seu braço bronzeado, que não apresentava nenhum vestígio do corte anterior. Até o sangue havia desaparecido. Parece que o efeito literal deste jutsu clone é que ele apaga ferimentos quando a técnica é cancelada. Link sentiu uma onda de entusiasmo. Claro, o jutsu do clone tinha ficado estranho, mas se fosse tão eficaz, quem se importaria? Era praticamente uma versão em miniatura do Izanagi. No mínimo, podia apagar ferimentos leves. Espere, isso pode ser um problema. Sua excitação foi interrompida por uma percepção repentina. Se era assim que seu jutsu clone funcionava, como ele entraria na academia ninja? Cobrindo o rosto, Link sentiu um turbilhão de emoções que não conseguia expressar em palavras. Depois de um tempo, ele se acalmou com um pouco de autoconfiança. Talvez essa seja a minha habilidade de trapacear. Quem sabe? Pode ter utilidades ainda maiores. Vou me basear em outros jutsus para o exame. O jutsu de um clone não é um problema. Mas uma premonição sutil surgiu em sua mente. Se esse era o resultado de um jutsu clone executado corretamente, o que aconteceria com outros ninjutsus? Respirando fundo, ele desviou o olhar para a próxima técnica no pergaminho, jutsu de transformação. Dentre as 3 técnicas básicas, o jutsu do clone era o mais simples. Exigia apenas chakra suficiente para criar uma ilusão intangível e era considerado fácil mesmo entre as técnicas mais básicas. O jutsu de transformação, um pouco mais complexo, envolvia alterações físicas e, portanto, ocupava o 2º lugar no pergaminho. Não era mais apenas uma ilusão, mas envolvia leves mudanças físicas no corpo. Enquanto o jutsu clone só podia criar uma cópia ilusória, o jutsu transformação permitia que o indivíduo se disfarçasse completamente de outra pessoa, ou até mesmo de objetos como animais, plantas ou armas.
No entanto, continuou sendo um jutsu de baixa dificuldade. As mudanças eram superficiais e dependiam fortemente da simulação de chakra. Em que devo me transformar? Diferentemente do jutsu clone, que apenas exigia a criação de uma duplicata, o jutsu transformação exigia mais reflexão e preparação. A execução não era difícil. O sucesso dependia da habilidade e precisão do usuário, tanto para o exame de certificação Genin quanto para o exame de graduação da Academia Ninja. Até mesmo o mais simples jutsu clone bem-sucedido foi suficiente para passar. Prova de quão básicos eram os requisitos para se tornar um Genin. Afinal, missões de nível Genin não envolviam combate com ninjas. Tarefas de nível D, como coletar lixo, encontrar animais de estimação perdidos ou cultivar, não exigiam exatamente ninjutsu chamativo. A simples capacidade de executar um ninjutsu demonstrava aptidão física adequada, o suficiente para ser uma força de trabalho útil. Eu vou me transformar no papai. Depois de pensar um pouco, Link decidiu pela aparência de seu falecido pai, sua altura, rosto e o colete familiar que ele costumava usar. Refinando seu chakra e formando selos, ele ativou o jutsu. Não aconteceu nada. Isso é estranho. Desta vez, Link observou atentamente o fluxo de chakra. O chakra refinado para a técnica simplesmente desapareceu no ar no momento da ativação. Para onde foi ou como funcionou, era um completo mistério. O processo era uma caixa preta. Teoricamente, porém, a técnica deveria ter dado certo. Mesmo um jutsu de transformação fracassado deveria ter alterado sua aparência externa, então por que nada mudou? Poderia ser. Adotando a mesma lógica de seu peculiar jutsu clone, Link concentrou seus pensamentos em transformar sua mão em uma espada longa. No momento seguinte, seu braço se moveu e se transformou em uma lâmina brilhante. O punho se fundia perfeitamente com seu ombro, como se sempre tivesse sido parte de seu corpo. Depois de mais alguns experimentos com duração de cerca de 30 segundos, a técnica se dissipou e seu braço voltou ao normal. Eu sabia. Link soltou um longo suspiro. O jutsu de transformação não servia para disfarce, era para remodelar seu corpo. Sua cabeça, no entanto, permanecia teimosamente inalterada. O jutsu de substituição provavelmente seguiria a mesma lógica bizarra. Capítulo 3. As coisas transformadas pelo jutsu de transformação são reais, não ilusões. Somente as mãos, os pés e o tronco podem se transformar, a cabeça não pode mudar. A transformação está atualmente limitada a objetos cuja estrutura e função eu compreendo perfeitamente. O tamanho não pode ser alterado. A duração é de 10 minutos, muito mais que o jutsu do clone, e consome um pouco menos de chakra. No entanto, a transformação não apaga os ferimentos ao ser concluída, o que é algo que exige cautela. Link levou algum tempo para resumir as peculiaridades de seu jutsu de transformação. Era bastante poderoso, superando em muito a versão original. No entanto, faltava-lhe completamente a capacidade de enganar os outros. Mesmo se transformasse em um animal de verdade, sua cabeça inalterada o fazia parecer o produto do experimento grotesco de algum cientista maluco, bizarro e devastador. Embora tivesse muitas limitações, seu valor prático era razoável. Transformar-se em uma arma robusta aumentou significativamente as capacidades ofensivas e defensivas. Assim como seu estranho jutsu clone, embora não fosse convencional, era inegavelmente muito mais eficaz que a versão original. Será que essa é minha habilidade de trapacear? Os pensamentos de Link foram interrompidos pelo som de seu estômago roncando. Chakra era um produto da combinação de energia física e espiritual, e seu uso inevitavelmente consumia muita energia. Os ninjas raramente esgotavam suas reservas de chakra ou desperdiçavam quantidades excessivas, pois isso os deixava completamente vulneráveis. Com sua forma física quase normal, usar as 3 técnicas 7 ou 8 vezes já o deixará com uma fome voraz. Isso confirmava que suas reservas de chakra estavam escassas. Estou faminto. O pânico inicial com as anormalidades em seus jutsus, seguido pela alegria de descobrir sua habilidade de trapacear, o distraiu de sua fome. Agora que suas emoções se acalmaram, a fome o atingiu como um maremoto, deixando-o trêmulo e fraco. Claro, isso era principalmente uma ilusão causada por esforço físico extremo. Tendo vivenciado isso muitas vezes durante o treinamento, ele havia desenvolvido uma forte tolerância a isso. Já decidi. Ramen então. Dando um tapinha na barriga roncando, Link pegou sua pequena carteira e saiu, suas pernas curtas o levando em um passeio tranquilo. Afinal, ele tinha apenas 7 anos naquele ano, medindo pouco mais de 1,20 metros de altura. Apesar de ser tecnicamente um ninja, sua idade e estatura deixavam claro que ele ainda era uma criança. Saindo do apartamento, ele saiu para as ruas movimentadas, protegendo os olhos da luz ofuscante do sol com uma das mãos. Sentindo-se de bom humor, decidiu se presentear com um refrigerante. Ele parou em uma máquina de venda automática, comprou uma garrafa de refrigerante e tomou um gole enquanto caminhava em direção ao Ishiraku Ramen. Se ele fosse comer ramen, tinha que ser do Ishiraku. Sendo a casa de ramen mais famosa de Konoha, o sucesso do Ishiraku não se deveu apenas à sua comida deliciosa. Era também incrivelmente acessível. Uma tigela padrão de ramen tonkotsu custava apenas 60 rios, o que era um ótimo negócio. Combine com uma tigela de arroz de 15 rios e você terá uma refeição satisfatória. O distrito comercial de Konoha não era particularmente grande, e as capacidades físicas de Link já estavam acima da média. Não demorou muito para que ele chegasse ao Ishiraku Ramen.
E aí, Link-chan? Boa tarde, cumprimentou Teuchi, o dono, com um sorriso amigável. Não era o horário de pico do restaurante, então a loja estava relativamente tranquila. Boa tarde, tio Teuchi, respondeu Link com um sorriso. O Ishiraku Ramen era barato, farto e ótimo para repor a energia que ele havia queimado durante o treinamento. Ao contrário de Naruto, que conseguia subsistir com macarrão instantâneo e leite 3 vezes ao dia, mantendo níveis de energia insanos. A maioria dos ninjas precisava consumir grandes quantidades de proteína de qualidade para abastecer sua profissão fisicamente exigente. Órfão, Link costumava parar no Ishiraku Ramen. Familiarizado com a rotina, ele fez seu pedido. Uma tigela de ramen especial com char siu e arroz à parte, por favor. Pagou no balcão com naturalidade. Teuchi recebeu o pagamento e começou a trabalhar na cozinha. A loja estava silenciosa, exceto por um ninja barbudo de colete verde sentado num canto, bebendo e comendo ramen. Afinal, era meio de tarde. Link olhou para a carteira e suspirou. Os fundos estavam acabando. Após a morte do pai, ele herdou cerca de 50 mil rios e um apartamento ninja. Como órfão que optou por não entrar no orfanato, a vila lhe forneceu uma bolsa mensal de 2 mil rios. Na prática, os 2 mil rios mal davam para sobreviver. Mesmo comendo uma tigela de ramen por dia, custaria 1.800 rios por mês. E quanto às outras despesas? Tornar-se um ninja exigia mais nutrição para o treinamento corporal. Embora os ninjas não fossem todos glutões, suas porções de refeição eram significativamente maiores do que as de pessoas comuns. Eles também comiam com mais frequência, o que sustentava os muitos restaurantes da vila. Atualmente suas economias estavam em 17 mil rios, faltando 2 semanas para o próximo pagamento do auxílio. Quando ele se tornasse oficialmente um ninja, a intensidade de seu treinamento e uso de jutsu aumentariam significativamente. Despesas que ele não estava ansioso para enfrentar. Aqui está seu ramen especial de char siu com arroz. Bom apetite! Teuchi colocou a comida na frente dele. Hora de comer. Link sorveu seu ramen ansiosamente. O caldo salgado do autêntico lamen japonês combinava perfeitamente com o arroz. Algumas pessoas ignoravam o excesso de sódio, mas ele não. Comer lamen com arroz para equilibrar o sabor salgado era normal para ele. Ele devorou grandes porções de ramen e arroz, bebendo a maior parte do caldo salgado. Apesar de sua salinidade excessiva, uma prova de quão faminto ele estava. Arroto. Dando um tapinha na barriga cheia e redonda, Link tomou um gole de água gelada e recostou-se na cadeira, satisfeito. Pelo menos ele se tornará um ninja, sabia usar jutsus e tinha uma habilidade peculiar de trapaça. Seu futuro parecia um pouco mais promissor agora. Mas ainda assim, suas 3 técnicas poderiam passar nos exames de graduação e certificação Genin? Ele se sentiu um pouco inseguro. Por outro lado, o requisito para entrar era simplesmente liberar um jutsu, não necessariamente obter sucesso perfeito. Seus jutsus de clone e transformação poderiam ser estranhos. Bem, muito estranho, mas eles ainda devem qualificá-lo para os exames. Até Might Guy e Rock Lee, que não conseguiam praticar ninjutsu, foram aceitos devido à sua extraordinária destreza física. A admissão na academia ninja frequentemente dependia mais do julgamento subjetivo dos examinadores do que de padrões rígidos. Contanto que seu jutsu funcionasse, ele ficaria bem. Ele repetiu deveria ficar bem 3 vezes em sua mente para reforçar sua confiança. Afinal, se ele não entrasse na academia ninja este ano, seria forçado a se tornar um genin sem mentor ou equipe. Isso eliminaria qualquer oportunidade real de aprender ninjutsu, tornando sua habilidade de trapaça inútil. Suspiro. Espero que dê certo. Capítulo 4. O ano 60 de Konoha foi um momento sutil, mas crucial. Em apenas 3 anos, no ano 63, a criança do destino se formaria, marcando o início da história de Naruto. Antes de transmigrar, Link havia lido inúmeras fan-novels de Naruto. Nessas histórias, os protagonistas geralmente chegavam cedo. No entanto, ele chegou atrasado. Neste ano, Uzumaki Naruto já tinha 9 anos, enquanto Link tinha apenas 7, 2 anos a menos que o protagonista. Em 3 anos, Naruto se formaria, e Link nem sequer havia se matriculado na Academia Ninja. Inicialmente, o plano de Link era simples: matricular-se na Academia Ninja, ficar perto de Konohamaru e surfar na onda até o grande finale. Deixar a criança do destino salvar o mundo, afinal, quando o céu cai, os altos suportam o peso. Nenhuma habilidade de trapaça, nenhuma linhagem única e nenhum talento extraordinário. O que um transmigrador poderia fazer em um mundo que valorizava tanto a linhagem e a aptidão natural? Sobreviver em segurança já era o suficiente. Mas agora, com o truque de ninjutsu mutante, as ambições de Link mudaram um pouco. Não para salvar o mundo ou derrotar o clã Otsutsuki, mas pelo menos para subir mais alto, ganhar mais força e status, e garantir sua segurança e conforto. Então, ele precisava agir rápido. Matricule-se rapidamente na Academia Ninja. Forme-se rapidamente. Suba de patente rapidamente. Rapidamente. O tempo não espera por ninguém, Link murmurou enquanto se levantava. Seu humor relaxado, antes relaxado, voltou a se concentrar. Em pouco mais de 10 dias, a Academia Ninja realizaria sua próxima matrícula. Ele não podia se dar ao luxo de relaxar. Ele planejou praticar o jutsu de substituição para ver seus efeitos, então começar a aprender o jutsu de amarração. Quanto à liberação de terra, jutsu ocultar-se na terra, qualquer jutsu com prefixo elemental exigia transformação da natureza do chakra, o que estava muito além de suas capacidades. Não havia necessidade de exagerar. O tempo estava se esgotando. Ele precisava dominar seu jutsu, garantir a admissão na academia e se formar antes do previsto. Saindo do Ishiraku Ramen às pressas, Link decidiu pegar seu pergaminho em casa antes de ir para o campo de treinamento. Konoha tinha mais de 50 campos de treinamento espalhados por toda parte.
com exceção do agora restrito campo de treinamento 0 e de alguns grandes campos nos arredores que ficavam fechados em dias normais. A maioria dos campos de treinamento estava aberta a todos. Isso facilitou a busca por um local isolado para a prática solo de ninjutsu. Mesmo com alguns danos colaterais, a manutenção regular da vila a tornava um privilégio escondido para os ninjas. Quando Link se aproximou de seu apartamento, ele viu uma figura vestida de laranja sendo arrastada por um chunin de colete verde. Não era uma visão incomum. Link perderá a conta de quantas vezes vira Uzumaki Naruto sendo arrastado para pregar peças, matar aulas ou ser completamente destruído. Mesmo sabendo que Naruto era o protagonista e o Jinchuriki da Nove Caudas, Link não tinha interesse em se aproximar dele. Ele controlou até mesmo o olhar, olhando brevemente antes de desviar o olhar. Ao voltar para casa, Link colocou o pergaminho enorme no ombro e correu em direção ao campo de treinamento mais próximo. De fato, funciona. Link segurava uma espada longa com uma expressão peculiar. Durante o treino, ele tentou usar o jutsu do clone e o jutsu da transformação simultaneamente, o que o levou a uma descoberta intrigante. Após transformar seu braço esquerdo em uma espada longa e segurá-la com a mão direita, ele não apenas podia usá-la para ataques, mas qualquer dano sofrido pela arma era apagado ao cancelar o jutsu, uma combinação extremamente conveniente. Como a arma fazia parte do seu corpo, ele a empunhava sem esforço. Mesmo sendo mais longa que seu corpo, ele conseguia brandi-la sem risco de se ferir. A espada cortava o ar com precisão. Embora não tivesse treinamento formal em esgrima, a transformação se baseava em uma espada que seu pai possuía. Seu paradeiro era desconhecido, provavelmente perdida sem ser preservada como herança. Crack-tum! Uma árvore foi derrubada, seguida por uma pedra próxima que se partiu com um som agudo, espalhando fragmentos. A lâmina estava tão afiada quanto ele se lembrava. Olhando para a lâmina intacta, Link notou que era significativamente mais resistente que seu próprio corpo. Se enfrentasse um ataque que não pudesse bloquear, um jutsu de clone não seria suficiente? Link riu ironicamente. Parecia melhor se transformar em um objeto mais letal do que em algo durável, dados os efeitos anuladores de dano do jutsu clone. Mas onde está o limite para anulação de danos? Ele decidiu testar. Em testes anteriores, pequenos cortes causados por uma kunai cicatrizavam completamente, embora a dor persistisse por um breve período. Clang, creak. Link atingiu a espada longa com uma kunai, produzindo um som ensurdecedor enquanto a lâmina se deformava levemente. Afinal, não era uma arma especial, apenas uma lâmina razoavelmente afiada. Sem dor, ele concluiu que objetos transformados pelo jutsu de transformação não tinham sensibilidade. Cortá-los, esmagá-los ou dobrá-los não causava dor. Primeiro, cancele o jutsu de transformação. Quando ele terminou o jutsu, a espada longa deformada retornou ao seu braço igualmente deformado, e uma onda de dor excruciante o dominou. Arg! Ele desabou tremendo e rangendo os dentes, enquanto a agonia percorria seu corpo. O jutsu de transformação não apagava ferimentos. Em vez disso, qualquer dano sofrido durante a transformação era totalmente transferido de volta ao seu corpo após o cancelamento. Liberar o jutsu do clone anulou instantaneamente os sinais de dor, deixando-o momentaneamente desorientado. De agora em diante, o jutsu de transformação e o jutsu de clone devem ser usados juntos. Link estremeceu ao lembrar. A dor dos ossos, músculos e tendões torcidos excedia em muito a de lesões de treino. Era insuportável. Felizmente, o jutsu do clone amenizou a situação. Sem essa rede de segurança, ele poderia ter desmaiado de tanta dor. No fim das contas, ele não descobriu o limite máximo para anulação de dano do jutsu clone. O motivo era simples: doía demais. Os humanos tinham uma capacidade finita de tolerância à dor. Ultrapassar esse limite poderia levar à morte, independentemente da força de vontade. Não era incomum que pessoas morressem de dor. Minha resistência está quase acabando. Após várias rodadas de testes, a resistência de Link estava abaixo da metade, sinalizando o fim desta sessão de treino. Tanto a atividade física quanto o refinamento dos chakras consumiam energia. Quando a energia estava quase esgotada, a fome e a fadiga se instalavam naturalmente, acionando o sistema de alerta interno do corpo para evitar o esforço excessivo. No entanto, o refinamento do chakra poderia ignorar esses avisos, levando o corpo além dos limites seguros. Por isso, gerenciar a resistência e o uso do chakra era a principal prioridade de um ninja. Disto surgiu uma regra fundamental do mundo de Naruto. Se o chakra estiver completamente esgotado, a pessoa morrerá. Capítulo 5. Em termos de reservas de chakra, ou resistência física, o nível atual de Link era absolutamente embaraçoso. Esqueça a comparação com Uzumaki Naruto, até mesmo Kakashi Atake, a medida padrão amplamente reconhecida do mundo ninja. Era uma montanha que ele não tinha esperança de escalar. Comparado ao seu pai, um ex-membro da Anbu com níveis de chakra típicos de um chunin de nível médio, Link provavelmente tinha apenas 1/10, ou menos, da capacidade de seu pai. Felizmente, sua capacidade de controle de chakra era bastante notável. Todo ninjutsu exigia controle de chakra. Aliás, até mesmo o processo de refinamento de chakra estava fundamentalmente ligado a ele. Até mesmo Kaguya Otsutsuki, a chefe suprema do mundo ninja, teve momentos em que foi lembrada por Zetsu Negro de refinar mais chakra quando o seu estava acabando. Em combate real, os ninjas utilizavam e controlavam constantemente o chakra, seja por meio de taijutsu, ninjutsu, genjutsu, dojutsu ou Kekkei Genkai. Cada movimento, cada ação consumia resistência física ou chakra. Ao praticar ninjutsu, refinar pouco chakra levaria ao fracasso, enquanto refinar muito resultaria em desperdício. Como chakra igual resistência, e ficar sem chakra equivalia à morte, a maioria dos ninjas era treinada para aprimorar o controle do chakra como habilidade essencial. Por exemplo, concentrar chakra em áreas específicas era uma demonstração comum de controle em combate.
No mangá, Kiba Inuzuka demonstrou sentidos olfativos aprimorados concentrando chakra em seu nariz, e a técnica de cintilação corporal básica dependia de rajadas de chakra nos pés. Seja por ter vivido 2 vidas ou pela influência de sua habilidade de trapaça, o controle de chakra de Link era excepcional. Um fato que ele reconheceu no momento em que obteve sucesso no refinamento de chakra. Os ninjas normalmente refinavam um pouco de chakra diariamente para se preparar para situações inesperadas, enquanto administravam cuidadosamente sua resistência para evitar o esgotamento excessivo. O equilíbrio era complexo. Para Link, no entanto, era muito mais simples. Após seu primeiro sucesso no refinamento de chakra, ele descobriu que conseguia refinar chakra rapidamente e medir seus níveis de resistência com precisão. Mesmo sem seu truque de ninjutsu mutante, seu controle de chakra por si só poderia torná-lo um excelente ninja, se ele tivesse mais chakra, um físico mais forte e mais resistência. Mas como ele não conseguia mudar seu corpo frágil em curto prazo, melhorar ainda mais seu controle de chakra era sua maior prioridade. Andar sobre as águas, subir em árvores. Link considerou métodos de treinamento para melhorar o controle de chakra enquanto desenrolava seu pergaminho, concentrando-se na seção do jutsu de substituição. O princípio por trás do jutsu de substituição era simples, envolvia substituir-se por um objeto no momento de um ataque, enganando o inimigo fazendo pensar que havia atingido o alvo. Sua baixa dificuldade de classificação e tornou a simplicidade da técnica evidente. A razão pela qual era um pouco mais difícil do que o jutsu clone ou o jutsu de transformação era que incorporava técnicas de ambos, além de usar técnicas da técnica de cintilação corporal básica. Essa complexidade o tornava um pouco mais desafiador. Entretanto, uma vez que alguém domina o jutsu de clone e transformação, o jutsu de substituição se torna simples. O processo: antecipe o ataque do oponente, reúna chakra em seus pés para uma explosão de velocidade para esquivar e simultaneamente substitua-se por um objeto enquanto cria uma ilusão de si mesmo. Reúna chakra então. Link se concentrou, refinando uma quantidade adequada de chakra. Mas assim que ele reuniu chakra aos seus pés e se preparou para criar uma ilusão, todo o chakra desapareceu inexplicavelmente. De novo, ao mesmo tempo expectante e resignado, ele olhou para a mão. Parecia mais pesada, como se estivesse segurando algo. Olhando atentamente, ele percebeu que era uma arma de fogo, uma pistola que parecia uma mistura de revólver e pistola semiautomática. Em sua mão pequena, a arma parecia grande demais, mas seus dedos mal conseguiam alcançar o gatilho. Essa coisa, assim que Link viu a pistola, seu nome lhe veio à mente. O Imperador, o nome derivado de cartas de tarô, fazia referência a um stand de um anime conhecido. Seu efeito: disparar balas ilimitadas e controláveis, idênticas em todos os aspectos aos tiros de verdade. Espera aí, jutsu de substituição significa esse tipo de substituto. A expressão de Link se distorceu em descrença. Ele havia considerado inúmeras possibilidades de como o jutsu poderia sofrer mutação, mas nunca esperou por isso. Uma rajada de vento soprou e o Imperador desapareceu de sua mão. Cerca de 15% do meu chakra dura apenas alguns segundos. O jutsu de substituição consome muito chakra. Calculando o gasto de chakra, Link riu baixinho. Afinal, ele já havia se conformado com a queda aleatória de sua cabeça durante o jutsu dos clones. Se o jutsu de substituição se tornou uma técnica de invocação para stands, por que ele teria mais dificuldade em aceitá-lo? Na verdade, essa versão mutada era muito mais prática do que o jutsu de substituição comum, que se tornou quase inútil em combates de nível superior. Embora as balas disparadas por o Imperador não fossem diferentes das comuns, elas eram invisíveis para as pessoas comuns. Balas que não podiam ser vistas eram muito mais aterrorizantes. Espere, os ninjas conseguem ver stands? Uma nova questão surgiu. Como ainda lhe restava cerca de 1/3 de sua resistência, Link decidiu tentar novamente. Refinando o chakra, formando selos e liberando o jutsu. Uma figura humanoide alta, corpulenta, azul púrpura, apareceu na frente dele. As pupilas de Link se contraíram bruscamente e seu rosto se encheu de choque. Quando você chegou aqui? Estrela Platina. Konoha, dia de inscrição na Academia Ninja. Olhando para o garoto que se esforçava como se estivesse tentando forçar algo a sair, Mizuki cobriu o rosto com a mão para esconder seu desdém. Um tolo medíocre. Tudo bem, você foi reprovado no exame de ninjutsu, anunciou o colega de Mizuki após esperar pacientemente por um tempo. O quê? O rosto abatido do menino deixou claro que ele havia compreendido. Arrastando os pés, ele saiu da sala de exames. Próximo Link. Chamando o próximo nome da lista, Mizuki olhou para a porta, onde um garoto de aparência calma entrou. A maioria das crianças que se inscreviam para o exame da Academia Ninja estava nervosa. A compostura deste garoto se destacou, levando Mizuki a olhá-lo novamente. Ainda assim, não importa o quão calmos eles sejam, crianças comuns que entram na academia provavelmente se tornarão apenas bucha de canhão, incapazes de controlar seus próprios destinos, refletiu Mizuki com um toque de autodepreciação. Bom dia, examinadores. Link caminhou até o centro da sala de exames, suas perninhas o carregando com confiança. O espaço era bem amplo, lembrando uma sala de aula. Pode começar, disse Mizuki com um tom um tanto complexo. Qualquer tentativa de obter favores ali era inútil. Konoha era vasta e sua população substancial. No entanto, cada turma da Academia Ninja era composta por apenas 30 a 40 alunos, e o total de matrículas raramente ultrapassava 100. Entrar era uma raridade, um privilégio reservado a poucos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6.
O exame de admissão da Academia Ninja não impôs restrições quanto aos jutsus que os candidatos poderiam usar. Na verdade, quanto mais avançado e impressionante o jutsu, melhor, pois o julgamento subjetivo dos examinadores também fazia parte da avaliação. Essa avaliação subjetiva permeava todo o sistema ninja de Konoha. Por exemplo, Might Guy e Rock Lee, apesar de não terem realizado nenhum jutsu durante os exames, demonstraram habilidades físicas excepcionais em testes subsequentes e, por fim, receberam admissão especial na academia. Da mesma forma, a formatura na Academia Ninja funcionava com o mesmo princípio. Mesmo que um aluno fosse reprovado no exame, a aprovação de um professor poderia permitir que ele o ignorasse e se tornasse diretamente um genin. Dos dois caminhos para um genin ser promovido a Chunin, os exames Chunin não se concentravam apenas na força, mas na qualidade um tanto vaga de liderança e coordenação. O outro método de promoção era ainda mais subjetivo. Se os superiores considerassem alguém qualificado, ele seria promovido. Essa subjetividade se estendia ainda mais acima na hierarquia. Um Chunin podia promover um aluno da Academia Ninja diretamente a genin se visse potencial. Da mesma forma, um Jonin que acreditasse que seu companheiro de equipe genin tinha talento poderia recomendá-lo para a promoção Chunin. Em última análise, a aprovação do Hokage levaria um Chunin a Jonin especial ou Jonin. Dado esse sistema, era natural que os critérios do exame não fossem estritamente rígidos ou impossíveis de superar. Link ponderou esses pensamentos em silêncio enquanto alguém o chamava. Livrando-se das distrações, ele entrou na sala de exames. Bom dia, examinadores, disse ele com uma leve reverência antes de se levantar para encarar os dois examinadores. Você pode começar, instruiu um dos examinadores. Link curvou-se novamente. Em um exame tão subjetivo, deixar uma impressão positiva nos examinadores era crucial. Então, ele começou a formar selos de mão. Selos de mão muito precisos e treinados. Velocidade razoável. Um jutsu de clone? Uma escolha sólida. Mizuki assentiu levemente enquanto observava. Até então, o desempenho do garoto estava impecável. Contanto que não tivesse problemas para refinar chakra, ele deveria ser capaz de usar o jutsu, independentemente do seu sucesso. Link, uma criança órfã de ninjas caídos? Que pena. Assim que Mizuki estava prestes a comentar, vendo Link falhar em produzir um clone após terminar os selos de mão, os olhos de Mizuki se arregalaram quando Link calmamente removeu sua própria cabeça, imitando o movimento anterior de seu colega para interromper seu chakra interno. Liberar. A cena diante dele permanecia a mesma, o garoto segurando a cabeça decepada. O olhar de Mizuki se contraiu ao olhar para o colega que também parecia chocado. Os dois Chunin trocaram olhares, ambos vendo o espanto refletido na expressão um do outro. Seus pensamentos e rostos estavam cheios de confusão quando Mizuki se virou para ver Link recolocar sua cabeça, então separar um braço e agitá-lo. Isso é suficiente? Perguntou Link. Ou uma ilusão? Uma técnica secreta especial? Ou talvez uma Kekkei Genkai? Mizuki não entrou em pânico. Depois de pensar um pouco, marcou aprovado na folha de avaliação e escreveu. Executou ninjutsu com sucesso. Demonstra habilidades únicas. Link, você foi aceito. Ele anunciou. Ufa! Ao sair da sala de exames, Link expirou profundamente, sentindo uma onda de alívio. Ser aceito na Academia Ninja significava que ele inevitavelmente teria um Jonin ou um Jonin especial como mentor. Mesmo que não se tornasse uma potência, ele poderia pelo menos se beneficiar da orientação deles. E se morresse, não seria uma morte banal ou sem sentido. Agora ele tinha um trampolim sólido para o futuro. Próximo item da agenda: se formar o mais rápido possível e transformar potencial em realidade. Segurando sua carta de aceitação, Link abriu caminho no meio da multidão de crianças e pais invejosos e correu para casa. Faltando uma semana para o início do semestre, Link sabia que a Academia Ninja era parecida com as escolas japonesas de sua vida anterior, com 3 períodos por ano e 3 intervalos relativamente curtos. Ele teve 7 dias para se preparar antes de começar sua vida escolar. De volta a casa, Link guardou cuidadosamente a carta de aceitação antes de sair para comprar suprimentos. Curiosamente, a carta incluía uma lista de ferramentas essenciais necessárias para a academia equipamento ninja básico. A lista incluía itens como um estojo de pergaminho, protetores de perna, bolsas de cintura, coldres para shuriken e kunai, um conjunto de shuriken, kunai e outras ferramentas. Além desses itens consumíveis, outros itens essenciais, como sandálias abertas, luvas, coletes e protetores de testa, eram normalmente fornecidos após atingir determinados níveis hierárquicos. Protetores de testa, por exemplo, eram fornecidos ao se tornar um genin, enquanto coletes eram dados aos Chunin. Embora os itens parecessem triviais, as despesas aumentavam. Antes da morte de seu pai, a família de Link tinha muitas dessas ferramentas, mas com o tempo, elas foram usadas ou vendidas para sobreviver. Se ele não estivesse seguindo o caminho ninja, não precisaria comprar essas coisas. No entanto, como aspirante a ninja e futuro aluno da academia, essas ferramentas eram inegociáveis. O arremesso de ferramentas ninja fazia parte do currículo de taijutsu da academia e não podia ser pulado. A academia avaliou os alunos com base em 5 áreas principais: ninjutsu, taijutsu, desempenho individual, combate simulado, desempenho da equipe, simulações de combate em equipe, táticas, estratégia de combate. Além disso, a academia ofereceu uma ampla gama de cursos básicos, incluindo treinamento físico, conhecimento básico e teoria, assuntos culturais, estratégias de equipe, formações, quebra de códigos, ética ninja, etc. Cursos especializados como fitoterapia, astronomia, geografia, física, química e história.
eletivas como arranjos florais para ninjas femininas. Embora esses cursos nem sempre fizessem parte de exames ou critérios de graduação, eles eram parte integrante do currículo. Só de ler a lista de cursos na carta de aceitação, Link ficou com dor de cabeça. Tendo completado sua educação em sua vida anterior, ele tinha pouca vontade de estudar novamente. Agora, como transmigrante, ele se deparava com uma quantidade avassaladora de material. Felizmente, o baixo desempenho em disciplinas culturais, ou mesmo ignorá-las completamente, não impedia ninguém de se tornar um genin. Por exemplo, Uzumaki Naruto, cujo desempenho acadêmico era péssimo, ainda se tornou um genin apesar de não ter conhecimento básico sobre chakra ou sua natureza elemental até muito mais tarde em Shippuden. Era irônico, considerando que os jutsus de rank D para genin frequentemente incluíam variações elementais, como aquelas com prefixos liberação. Risivelmente, a falta de compreensão de Naruto explicava seu prolongado status como genin. Capítulo 7. Ufi. Tendo acabado de correr uma volta ao redor de Konoha, Link diminuiu o ritmo e começou a andar, com o peito arfando enquanto tentava respirar. Seus pulmões trabalhavam horas extras, forçando o oxigênio para o coração, que bombeava sangue rapidamente pelo corpo. O suor escorria pelos poros, escorrendo pelo rosto. 10 minutos de descanso e depois a próxima volta, decidiu ele depois de recuperar o fôlego. Antes de refinar chakra e descobrir sua habilidade de trapaça, ele nunca havia treinado tão duro. Ele tinha poucas expectativas sobre si mesmo. Sem nenhuma habilidade única, sabia que mesmo se tornasse um ninja, não teria muita influência neste mundo. Mas agora, com sua habilidade de trapacear, ele tinha ambição. Ele tinha motivação. Link não parou. Seus músculos doloridos e fatigados o alertavam de que, se descansasse agora, não teria forças para se mover novamente por um tempo. Em vez disso, continuou caminhando pela rua. O corpo humano no mundo de Naruto era extraordinário. Comparado aos 40 a 60 trilhões de células de um ser humano médio na Terra, as pessoas aqui tinham mais de 130 trilhões de células. Sua resistência e capacidades físicas superavam em muito as dos terráqueos. Link compreendeu quão lentos eram os benefícios do treinamento em sua vida passada. Comparando isso com seu progresso neste mundo, ele teve uma noção muito mais clara de quão rápido estava melhorando. De um menino doente de 3 anos a agora capaz de refinar chakra e correr por horas sem parar, os resultados de seu esforço eram inegáveis. O sucesso gera motivação, formando um ciclo positivo de trabalho duro e recompensas. Embora o pequeno corpo de Link abrigasse a alma de um adulto, e ele não fosse imune a momentos de preguiça ou negatividade, ele ainda fez a coisa certa. Cultivar o hábito de treinamento disciplinado. Trabalho duro não poderia competir com talento, linhagem ou destino. Mas se ele não trabalhasse duro, não alcançaria nada. Sua habilidade de trapaça tornava seu ninjutsu incrivelmente poderoso, mas não aprimorava suas habilidades físicas. Na verdade, sua aptidão física determinava a eficácia com que ele poderia usar sua habilidade de trapaça. Com isso em mente, como ele poderia justificar não trabalhar duro? 10 minutos se passaram. Embora seu corpo ainda estivesse pesado, como se estivesse sob o peso de uma armadura, ele se endireitou e voltou a correr. Inspire, expire. Link sentiu a fadiga chegar ainda mais rápido do que nas voltas anteriores, mas controlou a respiração, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, mantendo um ritmo constante. Embora as pessoas no mundo de Naruto fossem quase sobre-humanas, seus métodos de treinamento eram surpreendentemente simples: levar-se ao limite, esgotar sua resistência e liberar o potencial de suas células. Todo o resto dependia de talento e linhagem. Link não acreditava que pudesse revolucionar as técnicas de treinamento, então ele se concentrou no método mais simples: esforço. No mínimo em algo tão básico como esforço não posso perder para uma criança. Pensando no gênio trabalhador Rock Lee, Link cerrou os dentes e manteve um ritmo constante, apesar da exaustão que o consumia. Esforço. Qual é o sentido do esforço? Mizuki zombou interiormente daquela palavra. Se esforço importasse, ele não seria mais um chunin comum e medíocre. Que esforço ridículo! Ele pensou enquanto observava Link treinar incansavelmente à distância, com um sorriso irônico nos lábios. Porém, por algum motivo, havia um toque de ciúme em sua expressão. Seria ciúme por não ter sido tão diligente na juventude ou inveja pelo domínio do garoto sobre uma técnica secreta? Mizuki não conseguia dizer exatamente, mas não importava. Seu objetivo era simplesmente observar e descobrir a técnica secreta do garoto. Como examinadora, Mizuki sabia tudo sobre o passado de Link, filho de 2 ninjas caídos, agora um mero órfão sem conexões e sem linhagem especial. Se esse garoto realmente pudesse separar a cabeça quando quisesse, valia a pena investigar essa técnica secreta. No entanto, para a frustração de Mizuki, Link passou o dia sem fazer nada além de treinar incansavelmente. Mizuki não aprendeu nada. Embora tivesse considerado capturar Link para interrogá-lo, o garoto nunca saiu do centro da vila, onde ninjas de olhar aguçado e Ambu patrulhavam por toda parte. Tentar um sequestro secreto era quase impossível. Droga! Por que alguém com uma técnica tão secreta perderia tempo com treinamento básico? Mizuki irritou-se silenciosamente. Ele vinha seguindo Link havia 5 dias. Amanhã, o semestre letivo da Academia Ninja começaria. Uma vez matriculado Link, qualquer ação pública se tornaria muito mais arriscada. Os alunos da Academia Ninja eram muito valorizados pela vila, e um desaparecimento repentino desencadearia uma investigação exaustiva da Ambu. Apesar da turbulência interior, Mizuki manteve a calma. Ao ver Link terminar mais um dia de treinamento e partir para o Ishiraku Ramen, Mizuki tomou uma decisão calculada. Não adianta. A abordagem direta falhou.
Parado do outro lado da rua, em frente a Ishiraku, Mizuki reconheceu seu fracasso. A raiva não mudaria nada. Era hora de um novo plano. Estampando um sorriso amigável no rosto, Mizuki ajustou seu colete verde e entrou no Ishiraku Ramen. Ele raramente comia aqui. Tic. Aquele pirralho raposa também está aqui? Seu olhar se deteve brevemente em uma figura vestida de laranja devorando ramen em um canto. Ele rapidamente desviou o olhar. Embora certos planos se formassem em sua mente, aquele não era o momento. Fingindo coincidência, Mizuki sentou-se ao lado de Link, que acabará de fazer seu pedido. Sorrindo, ele disse, que coincidência, Link. Exausto e faminto, Link ficou momentaneamente confuso com a interação repentina. Ele olhou para cima, viu o colete verde e o rosto familiares e reconheceu Mizuki do exame. Olá, examinador, ele cumprimentou educadamente. Pode me chamar de Mizuki, respondeu Mizuki apresentando-se. Ele notou o breve lampejo de inquietação no rosto de Link. Por quê? A mente de Mizuki fervilhava de possibilidades, mas sua expressão permaneceu composta enquanto ele casualmente pedia uma tigela de ramen. A expressão de Link rapidamente retornou à calma e à educação. Mizuki-sensei, respondeu ele, concentrando-se em comer assim que seu ramen chegou. Depois de terminar, Link se levantou e pegou sua carteira quase vazia para pagar. Mizuki entrou, pagando as 2 refeições com um sorriso magnânimo. Já que você está me chamando de sensei, deixe-me atendê-lo. Obrigado. Link não recusou, curvando-se educadamente antes de dizer, com licença. Ele se virou e saiu, deixando Mizuki terminar sua refeição sozinho, perdido em pensamentos. Capítulo 8. Na tarde seguinte, Academia Ninja. Boa tarde, Mizuki-sensei. Link olhou para Mizuki, que coincidentemente apareceu novamente, sentindo-se divertido e exasperado. Esse cara não percebeu quão óbvio e suspeito foi seu timing. Boa tarde, respondeu Mizuki com um sorriso alegre antes de sair discretamente. Observando a figura de Mizuki se afastando, Link suspirou silenciosamente. Parecia que se destacar e exibir habilidades únicas inevitavelmente atrairia atenção indesejada. Hoje era seu primeiro dia na academia e bem, foi um pouco decepcionante. Após a matrícula, todos os novos alunos foram reunidos em uma sala de aula. Com apenas cerca de 100 alunos em toda a escola e de 20 a 30 alunos em sua turma, não havia necessidade de divisão em turmas. Até mesmo o conceito de séries era vago. O professor responsável pela turma, que chamaremos de professor da sala de aula para simplificar, passou a manhã apresentando treinamento físico aos alunos e avaliando seus níveis de condicionamento físico. Infelizmente, entre seus pares, as habilidades físicas de Link estavam abaixo da média. No entanto, sua perseverança se destacou. Apesar do desconforto, ele cerrou os dentes e completou o teste de corrida sem desistir. Embora o professor da sala de aula não tenha avaliado diretamente cada aluno, ficou claro que ele estava satisfeito com a determinação de Link. Para ninjas que ainda não haviam atingido um certo nível de habilidade, esforço e persistência eram características altamente valorizadas. Após a avaliação física, a primeira aula foi uma palestra sobre os fundamentos do chakra. Não foi exatamente uma regurgitação dos pergaminhos, mas também não houve muitas informações novas. Link já havia aprendido a maior parte com seu falecido pai. Depois do almoço, os alunos tiveram sua primeira aula cultural, História. Ou melhor, foi mais uma sessão de doutrinação política, começando com a vontade do fogo. Embora fosse inspirador para as crianças, parecia tedioso e sem sentido para a alma adulta dentro do pequeno corpo de Link. Mesmo assim, ele demonstrou profunda comoção. Essa pretensão era importante. O currículo da academia, independente do sistema de notas, era dividido em 6 módulos: teoria, prática, treinamento físico, reflexões, mentalidade e história. O fato de a história ter recebido o módulo próprio demonstrou quanta importância Konoha atribuía a ela. Link queria subir na hierarquia como ninja. Para isso, não podia se dar ao luxo de parecer muito distante. Mesmo que agisse com maturidade, não podia parecer excessivamente consciente ou lúcido. Gênio era aceitável, mas um gênio que se desviasse completamente de seu ambiente levantaria suspeitas. Konoha era uma organização militar, não uma força de manutenção da paz. Se alguém parecesse suspeito, eles não hesitavam em agir, muitas vezes detendo a pessoa e lendo suas memórias antes de determinar a culpa. Voltando ao tema da academia, a escola não seguia uma abordagem de ensino gradual e passo a passo. Desde o primeiro semestre, os alunos eram testados em taijutsu, ninjutsu, combate individual, combate em equipe e táticas. Apenas o primeiro dia foi relativamente leve. A partir de amanhã, a programação consistirá em treinamento físico pela manhã, aulas teóricas, aulas culturais à tarde e sessões de combate simulado depois. O primeiro semestre não incluiu treinamento mental. O treinamento mental não tinha como objetivo desenvolver resiliência mental, mas sim de sensibilizar os alunos para matar, ser morto e testemunhar a morte de companheiros. Isso ficou evidente durante a missão para resgatar Sasuke, onde a cirurgia de quase morte de Shoji levou Shikamaru às lágrimas, levando Temari a perguntar por que ele ainda não havia sido condicionado pelo treinamento mental. Essa desensibilização era a razão pela qual até crianças de 7 ou 8 anos podiam se tornar assassinos implacáveis no campo de batalha. Por mais idealista que a vontade do fogo soasse, ela não conseguia mudar o fato de que Konoha era uma máquina de guerra. O treinamento mental era essencialmente uma lavagem cerebral, garantindo que as crianças aceitassem tirar a vida dos outros. A profissão ninja era inerentemente sombria: espionagem, sabotagem, assassinato, coleta de informações e guerra. Conceitos de justiça e maldade não tinham lugar nela. Os ninjas eram ferramentas focadas apenas em completar suas missões, sem consideração pela moralidade ou emoções.
Dado esse contexto, embora a academia alegasse que o programa tinha duração de 6 anos, isso não significava que todos os 6 anos fossem dedicados à educação. As partes culturais e de conhecimento fundamental do currículo foram concluídas no primeiro ano. Os anos restantes se concentraram cada vez mais em exercícios de combate, treinamento tático e condicionamento mental. A escola não exigia que os alunos se destacassem academicamente ou alcançassem notas excepcionais. A formatura era simples. Quando o aluno se sentisse pronto, podia fazer o exame de formatura. Não havia período de matrícula obrigatório. Em outras palavras, se Link quisesse, ele poderia fazer o exame de graduação já no ano que vem. A dificuldade do exame, escolher aleatoriamente um ninjutsu de nível, e era tão baixa que qualquer pessoa capaz de se matricular poderia passar. Somente pessoas fora da curva como Uzumaki e Naruto seriam reprovadas no exame 3 vezes seguidas. A maioria dos ninjas, mesmo com uma formação modesta, escolhe completar os 6 anos completos de treinamento, especialmente em tempos de paz, quando a graduação antecipada era desnecessária. Mesmo após a formatura, os genins ainda enfrentavam avaliações de seus mentores jonins. Como Kakashi Atake mencionou certa vez, apenas cerca de 1/3 dos genins eram considerados aptos a continuar, com o restante sendo enviado de volta à academia para treinamento adicional. Mas as circunstâncias de Link eram diferentes. Ele soube do plano de esmagamento de Konoha em 3 anos, da invasão de Pain em 7 anos e da Quarta Grande Guerra Ninja em 8 anos. Ele não podia se dar ao luxo de ficar na academia e ficar mais forte aos poucos. Graduar-se rapidamente e encontrar maneiras de aprender mais ninjutsu era o único caminho viável. Reservas de chakra eram secundárias. Após refinar o chakra, a aptidão física e a capacidade de chakra de um ninja aumentavam rapidamente por um tempo. O motivo era simples. As pessoas do mundo de Naruto tinham muito mais células do que os terráqueos. Seus métodos de treinamento, no entanto, eram surpreendentemente semelhantes. Quando os músculos sofriam uma leve distensão durante o exercício, eles se recuperavam fortalecendo as fibras existentes e gerando novos músculos para se adaptarem à tensão. O refinamento dos chakras que consumia resistência física levou o corpo ao seu limite, destruindo as fibras musculares de uma forma única e abrangente. O corpo respondeu naturalmente reparando-se e reestruturando-se, enquanto construía mais músculos para atender às demandas do refinamento dos chakras. Quando combinado com o treinamento físico adequado, esse processo alongava e deformava as células, aumentando a permeabilidade da membrana e a disponibilidade de aminoácidos livres dentro das células. Esses aminoácidos forneciam a matéria-prima para a síntese proteica, acelerando o crescimento muscular. Essa abordagem dupla tornou quase impossível para os ninjas não ficarem mais fortes rapidamente. No entanto, o corpo humano tinha seus limites. O treinamento produzia retornos decrescentes ao longo do tempo. Não importava o quanto alguém se esforçasse, o progresso era, em última análise, limitado pelo talento inato. O trabalho duro só poderia aproximar alguém do seu limite natural, e poderia nem mesmo atingir o nível básico de outra pessoa. Foi por isso que conceitos como capacidade de chakra eram tão importantes. O controle de chakra de Link era excelente, permitindo-lhe avaliar seu progresso com mais precisão, mas também o deixava pessimista. Ele sabia que se mantivesse o nível de esforço atual, seu rápido progresso se estabilizaria em 6 meses. Depois disso, teria que confiar no crescimento natural à medida que envelhecia para desenvolver maior força física e reservas de chakra maiores. A essa altura, seria a hora de se formar mais cedo. Seu caminho para o poder passaria pelo domínio de mais ninjutsu. Capítulo 9. 10 meses depois, exame de formatura da Academia Ninja. O nome Link. Ninjutsu. Nada Taijutsu. Bom. Agenjutsu. Médio. Trabalho em equipe. Ruim. Iniciativa. Bom. Atitude em sala de aula. Bom. Observações. Personalidade madura, amplo conhecimento, extraordinária capacidade de controle. Demonstra talento único em ninjutsu, possivelmente uma Kekkei Genkai especial. Tem dificuldades com genjutsu e carece de habilidades de trabalho em equipe, mas tem potencial para se tornar um genin. Iruka Umino olhou para o formulário de avaliação em sua mesa e em seguida para o garotinho entrando na sala. Ele não pôde deixar de comentar: Link, você não acha que está se formando um pouco cedo demais? 8 anos e já tentando se formar? Não estávamos em tempos de guerra, não havia necessidade de pressa. Link fez uma leve reverência, mas não respondeu. Iruka suspirou, balançando a cabeça. Tudo bem, podem começar. O exame de formatura deste ano exige a execução do Jutsu da Manto da Invisibilidade. O Jutsu da Capa da Invisibilidade envolve colocar um pano sobre si mesmo e se misturar ao ambiente, criando um efeito de pseudo-invisibilidade. Embora não exigisse chakra, ainda era considerado um Jutsu e incluído no exame porque executá-lo com sucesso na frente de outros exigia domínio de ferramentas ninja, técnicas básicas de movimento corporal e a capacidade de ocultar a própria presença. Bang! A mão de Link se contraiu levemente perto de sua bolsa na cintura, e uma bomba de fumaça explodiu no chão, enchendo o quarto com fumaça. Manuseio suave de ferramentas ninja. Iruka sentiu em aprovação. Esse nível de habilidade era louvável mesmo entre genins. Examinando a sala, Iruka levou um momento para localizar o candidato. Ocultação de presença suficiente. Embora não gostasse da ideia de uma criança tão jovem se tornar um ninja, Iruka reconheceu profissionalmente a performance de Link. Você passou, Link, anunciou Iruka com um suspiro profundo. Agora você é um genin. O Chunin ao lado dele assentiu em concordância. Embora compartilhassem reservas semelhantes sobre crianças se tornarem ninjas, as habilidades de Link eram inegáveis. Link tirou o pano que usará para se esconder, dobrou-o cuidadosamente e guardou-o na bolsa da cintura. Curvando-se educadamente, disse: Obrigado, examinadores.
Ele deu um passo à frente, recebeu seu certificado de formatura e saiu para pegar seu protetor de testa e registrar sua foto para os registros. Clique. O flash da câmera antiga capturou a imagem de Link, de 8 anos de idade, vestindo calças cinza escuras e um moletom com capuz, com o rosto calmo e composto. A seguir, a avaliação do meu instrutor Jonin. Ao sair da academia, Link lembrou a si mesmo de não comemorar prematuramente. Mesmo assim, não conseguiu conter o sorriso ao sair. Nos últimos 10 meses ele trabalhou duro, comparecendo diligentemente às aulas da academia e se apresentando como o aluno perfeito. Não é de surpreender que a academia não tenha contribuído muito para seu crescimento. Os ninjutsus ensinados eram técnicas básicas que ele já dominava em suas formas modificadas. Os exercícios práticos também eram inexpressivos, consistindo em simulações de batalhas entre alunos. Até mesmo os filhos de clãs ninjas evitavam usar jutsus avançados durante esses exercícios. A maior parte dos treinos dependia de taijutsu e ferramentas ninja. No mangá, Sasuke Uchiha alcançou notas máximas em seu primeiro semestre sem aprender nenhum jutsu significativo, o que diz muito sobre o treinamento prático da academia. Graças à sua disciplina adulta e esforço consistente, Link manteve um desempenho acima da média em taijutsu e exercícios práticos, nunca se destacando muito, mas nunca ficando para trás. Com o ninjutsu dele, a história era diferente. As técnicas que ele demonstrava eram tão pouco convencionais que eram frequentemente marcadas como desconhecidas nas avaliações. Quanto ao genjutsu, ele era completamente inútil. O único jutsu de nível D ensinado na academia era o jutsu de amarração. Assim como a técnica de cintilação corporal, o jutsu de amarração era um ninjutsu baseado em tipos. A técnica de cintilação corporal envolve mover-se rapidamente para evitar ataques. Técnicas que vão desde simples explosões de chakra nos pés até o jutsu do deus voador do trovão se enquadram nesta categoria. O jutsu de amarração imobiliza o alvo, mantendo sua mente consciente. Variantes incluem o jutsu básico de rank D da academia, a ilusão demoníaca, estacas acorrentadas do clã Uchiha e a arte sábia, jutsu anfíbio de Jiraiya. Os jutsus baseados em tipos não se limitam a ninjutsu, genjutsu ou dojutsu. A versão da academia do jutsu de amarração é a mais simples, usando chakra para interromper os movimentos físicos do alvo. Ela só é eficaz contra oponentes significativamente mais fracos, o que a torna mais um exercício de controle de chakra do que uma técnica prática. Os alunos também aprendem brevemente uma versão do jutsu de amarração baseada em genjutsu, que progride de afetar o corpo para influenciar os 5 sentidos. Embora seja considerado um genjutsu de nível básico, ele tem um alto nível de habilidade, mais de 95% dos alunos não conseguem dominá-lo. Mesmo assim, a exposição básica a ela é obrigatória. No entanto, Link não conseguiu nem mesmo liberar o chakra inicial do jutsu de amarração. A raiz do problema era absurda. Ironicamente, seu excelente controle de chakra causou o problema. Em particular, ele havia usado com sucesso o jutsu de vinculação, mas ele se transformou em um jutsu de vinculação de dinheiro. Sempre que ele o ativava, o dinheiro voava para fora da carteira, transformando-se em símbolos semi-transparentes da cor de dinheiro que prendiam o alvo. Quanto mais dinheiro ele gastava, mais forte era o vínculo. E o dinheiro foi consumido permanentemente. Meu dinheiro. A lembrança daquele incidente ainda doía em Link. Naquele dia, ele perdeu quase todo o dinheiro da carteira. Se não fosse por algum dinheiro de emergência em casa, ele poderia ter passado fome. Durante semanas, ele estrategicamente encontrou Mizuki, conseguindo algumas refeições gratuitas. Só depois de receber subsídios da academia e de órfãos é que se recuperou daquele golpe financeiro. Daquele ponto em diante, ele abandonou qualquer tentativa de aprender o jutsu de vinculação. Ele não era feito de dinheiro. Falando em Mizuki, o cara legal mascarado parece ter se recuperado depois de ter sido explorado para refeições gratuitas diversas vezes. Ele parou de tentar encontrar Link por coincidência. Tanto faz, pensou Link. Ele não vai ficar por aqui por muito mais tempo, de qualquer forma. Quando Naruto se formar no ano que vem, Mizuki provavelmente encontrará seu fim. Embora permanecesse cauteloso quanto às intenções de Mizuki, Link não tinha planos de provocar um confronto direto com um Chunin experiente. No mundo ninja, a informação era crucial. Quem sabia quais habilidades ocultas Mizuki poderia revelar em uma batalha de vida ou morte? Afinal, o mangá apenas retratava sua derrota humilhante nas mãos do jutsu do clone das sombras de Naruto. Por enquanto, manter a paz e evitar mudanças desnecessárias na história era o melhor curso de ação. Capítulo 10. À tarde seguinte, sala de aula da Academia Ninja. O que está acontecendo? Por que nosso instrutor Jonin ainda não chegou? O colega de equipe a reclamou em voz alta. A sala de aula estava quase vazia. Todos os outros alunos já haviam sido levados pelos instrutores Jonin designados, deixando apenas os 3 para trás. Ao lado dele, a companheira de equipe de cabelo curto, a companheira de equipe B, fez alguns comentários. Eles compartilhavam uma característica comum. Nenhum deles tinha o menor respeito pelo companheiro de equipe de 8 anos. Link soltou um suspiro quase imperceptível. Sua sorte era realmente terrível. Ficar preso a companheiros de equipe assim, se o instrutor Jonin deles acabasse sendo aquele que ele temia, estava se configurando como um começo desastroso. Ranger. A porta se abriu quando o sol se pôs no horizonte. Parado na porta estava um homem de cabelos grisalhos, com uma máscara cobrindo o rosto e um protetor de testa escondendo um dos olhos. Sua postura era preguiçosa enquanto os cumprimentava casualmente. Ei, sou seu instrutor Jonin, Kakashi Atake.
Estava acabado. Link aceitou calmamente a realidade de que provavelmente seria enviado de volta à academia para mais um ano de treinamento. Antes de conhecer o time 7 original, todos os grupos designados para Kakashi foram reprovados no teste e enviados de volta para a academia. Os critérios de avaliação de Kakashi eram quase anti-ninja. Enquanto a academia treinava os alunos para serem ferramentas que priorizavam missões acima de tudo, Kakashi valorizava o trabalho em equipe acima de tudo. Ainda não está claro se a eventual aceitação do time 7 por Kakashi se deveu ao pedido pessoal de Sarutobi Hiruzen, a considerações sobre a linhagem Uchiha ou ao fato de Naruto ser filho do quarto Hokage. A única certeza era que ninguém havia passado no teste antes do trio original. É só isso, disse Kakashi preguiçosamente depois de divagar um pouco sobre ter sido atrasado por um gato preto que cruzou seu caminho. Os companheiros de equipe A e B, como genins clássicos, não demonstraram nenhuma reação emocional às palavras de seus superiores, seguindo os rígidos ensinamentos da academia sobre respeito à autoridade. Amanhã de manhã, encontrem-me no terceiro campo de treinamento para um exercício de sobrevivência, continuou Kakashi, evitando qualquer tentativa de conhecer sua equipe ou fazer piadas. Este exercício determinará se vocês permanecerão como genin ou retornarão à academia para treinamento adicional. Então, ele provavelmente nem havia considerado a possibilidade de deixar os três passarem. Vejo vocês amanhã, disse Kakashi com um sorriso caloroso antes de sair. Os companheiros de equipe A e B imediatamente começaram a discutir o exercício de sobrevivência, mas um deles se virou e se dirigiu a Link. Ei garoto, você? Link se levantou sem cumprimentá-los e saiu, deixando os dois reclamando sobre seu companheiro de equipe pouco cooperativo e seu instrutor Jonin frio. Ele não via sentido em criar laços ou tentar se dar bem com eles. Se seu instrutor não fosse Kakashi, Link poderia ter considerado participar, construindo camaradagem com seus companheiros de equipe e demonstrando liderança para aumentar suas chances de promoção a Chunin. Mas agora isso não importava. Fora da sala de aula, Link sentiu-se irritado. A interrupção de seus planos o deixou frustrado. A emoção de se formar com sucesso no dia anterior foi substituída por constrangimento e raiva. Ele respirou fundo para clarear a mente. Ter Kakashi como meu instrutor oferece alguma vantagem? Ele pensou seriamente sobre isso. As desvantagens eram óbvias. Ele não se tornaria um genin naquele ano, atrasando sua promoção a Chunin. Mas também havia benefícios. Passar mais um ano na academia poderia ajudá-lo a refinar suas habilidades físicas e ganhar mais tempo para dominar suas 3 técnicas únicas. Além disso, o status de Kakashi na vila não era baixo. Como alguém diretamente conectado ao terceiro Hokage e futuro mentor do time 7, causar uma boa impressão em Kakashi poderia ser vantajoso. Link concluiu que deixar uma impressão memorável, positiva ou negativa, seria benéfico para suas promoções futuras. Portanto, o exercício de sobrevivência de amanhã, o teste do sino, não pode ser encarado levianamente. Vamos ver o que consigo fazer com força total. No dia seguinte, terceiro campo de treinamento. Que diabos? Ele está atrasado de novo. O companheiro de equipe a resmungou enquanto estava sentado em um toco de madeira, reclamando da demora de Kakashi. Esse cara é realmente um jonin? Ele perguntou, virando-se para discutir o assunto com o companheiro de equipe B. Link estava sentado a uma curta distância, silenciosamente fazendo simulações de batalha em sua cabeça, deixando claro que ele não fazia parte da conversa. Ele não tinha ilusões sobre derrotar um jonin. Seu taijutsu era abaixo da média, seu ninjutsu limitado, e ele duvidava que pudesse derrotar um chunin, quanto mais um jonin de elite como Kakashi. Sua única estratégia viável residia em seu jutsu de substituição, que lhe permitia invocar um substituto aleatoriamente. Após meses de treinamento, suas reservas de chakra agora lhe permitiam manter um substituto por 30 segundos. Se ele tivesse a sorte de invocar a estrela platina, seu poder bruto, capaz de destruir objetos duros como diamantes de 3 metros de espessura com um soco, poderia lhe dar uma chance contra um Kakashi enfraquecido. Mas se ele acabasse invocando o Hierofante Verde... Desculpe. Kakashi finalmente chegou pouco antes do meio-dia, oferecendo um pedido de desculpas falso. Ele casualmente colocou um despertador em um toco de madeira e disse, se você conseguir tirar um sino de mim antes do meio-dia, você passa no teste. Ele ergueu 2 sinos, balançando-os na frente da equipe antes de prendê-los à cintura. Então, tirando um exemplar de paraíso Isha, acrescentou, bem então, o exercício começa. Idiotas. Os companheiros de equipe A e B imediatamente se esconderam, ocultando sua presença como verdadeiros ninjas, e silenciosamente amaldiçoaram o garoto estúpido que havia permanecido à vista de todos. Não adianta se esconder. Um jonin perceberia de qualquer jeito, disse Link, esticando o corpo enquanto falava num tom calmo e comedido. 3 participantes, mas apenas 2 sinos. Então, é garantido que um de nós vai reprovar e voltar para a academia? Os olhos de Kakashi brilharam de divertimento. Ele, é claro, havia revisado os arquivos deles com antecedência. Um garoto suspeito de possuir uma Kekkei Genkai única, tentando se formar depois de apenas um ano na academia. Até mesmo o terceiro Hokage se interessou por ele, e foi por isso que Kakashi foi designado como seu instrutor. Dado o histórico de Kakashi de enviar todos os seus alunos de volta à academia, as intenções do terceiro Hokage eram fáceis de deduzir. Kakashi abriu o livro com uma das mãos e disse com uma risada, missões de verdade são cruéis. Mesmo em um teste, um de vocês está destinado a falhar e retornar à academia. Link já havia ajustado seu corpo à melhor condição. Sem hesitar, ele rapidamente formou selos de mão. Jutsu de transformação. Jutsu de clone. À vista de todos, o braço esquerdo de Link se desprendeu e se transformou em uma motosserra no ar, pousando em sua mão direita. Um sorriso misterioso surgiu em seu rosto quando ele apertou o botão. Vrum. Rumble. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos,
ou para incentivar o canal. Vire membro. Muito obrigado.